Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos à disciplina Dificuldades de Aprendizagem. Você já parou para pensar como acontece a aprendizagem? Você consegue explicar como aprendeu todas as coisas que sabe hoje? Nessa disciplina, você irá refletir sobre a aprendizagem escolar, suas questões implícitas, bem como as dificuldades da aprendizagem, que muitas vezes assolam o aluno, deixando-o à margem do processo de aquisição do conhecimento e do sucesso escolar. Para que você se organize em seus estudos, essa disciplina está dividida em 4 capítulos que são, respectivamente: Capítulo 1. A aprendizagem, em busca de um conceito. Nesse capítulo, você conhecerá 3 diferentes perspectivas que explicam o termo aprender e analisará algumas das teorias que explicam a aprendizagem enquanto o processo natural do ser humano. Capítulo 2. Dificuldades de aprendizagem. Significado histórico e conceito atual. Aqui você conhecerá a historicidade e o conceito atual do termo dificuldades de aprendizagem e refletirá sobre as necessidades educacionais no contexto escolar dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Capítulo 3. Os profissionais da educação e as dificuldades de aprendizagem. Diagnóstico. Nesse capítulo, você será capaz de identificar os profissionais especializados para diagnosticar as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar e analisar os comportamentos típicos das pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. Capítulo 4. Intervenção e prevenção das dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar. Finalmente, você conhecerá algumas estratégias de observação e prevenção das dificuldades de aprendizagem que podem ser desenvolvidas na escola, analisando os efeitos da intervenção psicopedagógica junto à escola e família do aluno com dificuldades de aprendizagem. Para ajudá-lo a compreender o processo de aprendizagem, você verá nesse caderno de estudos ideias que complementam e incentivam o autoestudo e a realização das atividades da disciplina. Então, vamos lá! Nesse capítulo, você estudará que aprender é uma habilidade natural de todo ser vivo, mas que o ser humano utiliza a aprendizagem de maneira consciente para evoluir através das gerações, elaborar esquemas de interação com o mundo, afetar e ser afetado pelo macrosistema das relações que o cerca, produzir conhecimento e ser produzido por ele. O ser humano tem uma relação estreita com a aprendizagem, não é mesmo? Por isso, muitos psicólogos, filósofos e educadores dedicam suas vidas para explicar como o ser humano aprende. Ou seja, o ato de aprender pode ser olhado sobre diversas perspectivas. Aqui você conhecerá a perspectiva neurológica e psicológica do aprender. Na perspectiva neurológica, aprender significa reorganizar as conexões neurais, estimulando a produção dos neurotransmissores e das sinapses para criar associações eficazes e, consequentemente, o pensamento, as reações e ações do dia a dia. Vocês sabem o que são sinapses e neurotransmissores? A neurofisiologia explica essas questões detalhadamente e nos ajuda a compreender melhor a aprendizagem.
Sinapse é como se denomina a relação dos neurônios. Nessa relação, chamada sinapse, ocorre a transmissão dos impulsos elétricos e químicos entre os neurônios, do axônio de um neurônio para o dendrito de outro, assim como podemos ver na figura. Na sinapse, ocorre a transmissão de substâncias químicas, como a serotonina, noradrenalina, dopamina e acetilcolina. Essas substâncias, interpretadas pelo cérebro, são chamadas de neurotransmissores e podem causar sensações diversas no organismo humano, interferindo no comportamento e na aprendizagem. Por exemplo, a acetilcolina controla a atividade cerebral relacionada à atenção e memória. A noradrenalina induz a excitação física e mental e também ao bom humor, que é imprescindível para o ato de aprender. No primeiro capítulo desse caderno de estudos, você terá acesso a uma tabela com alguns neurotransmissores e suas consequências no organismo humano. Na perspectiva psicológica, o ato de aprender pode ser olhado sob diferentes pontos de vista dos psicólogos investigadores dessa temática. Nesse caderno, será possível observar dois pontos de vista, o de Piaget e o de Vygotsky. Piaget se preocupou em observar a gênese das estruturas cognitivas. Por isso, acompanhou crianças no processo de aprendizagem e elaborou uma tese a partir da ação da criança no meio em que vive. Piaget, na organização de sua tese, diz que o indivíduo só aprende quando passa pelos subprocessos da assimilação, acomodação e equilibração, organizando os esquemas de aprendizagem. Você sabe o que são os subprocessos descritos por Piaget? A assimilação se refere à absorção de um novo conhecimento pelo indivíduo. É quando o indivíduo tem o primeiro contato ou conhece algo novo. A acomodação se realiza quando esse novo conhecimento assimilado desestrutura e reorganiza os esquemas mentais já formulados ou cria novos esquemas. A equilibração refere-se ao processo de acomodar os novos conhecimentos aos antigos, ou formular novos esquemas mentais. Para ilustrarmos esses subprocessos de Piaget, imagine que uma criança pequena vê um gato, animal de estimação da família. Ela percebe que o animal tem 4 patas, anda de 4, tem pelos, bigode, rabo. Ela brinca com o gato, toca nele, sente seus pelos e unhas. Cria um esquema para esse conhecimento, o esquema gato. Mas um dia essa criança é levada ao zoológico e lá ela vê um cavalo. Ora, o cavalo tem 4 patas, anda de 4, tem pelos, rabo, etc. Mas o cavalo não é um gato. Esse novo conhecimento exige que a criança assimile a informação de que nem todo animal com essas características é gato. A acomodação dessa informação ao esquema gato pode levar algum tempo, porém ela logo aceitará que o cavalo tem algumas semelhanças com o gato, mas apresenta também diferenças. A acomodação do novo conhecimento fará com que ela elabore um novo esquema ou equilibre no esquema antigo essas novas informações. Piaget ainda propõe que a aprendizagem de um conteúdo está diretamente relacionada com a equilibração dos conhecimentos. Assim, a aprendizagem é gradativa e estabelece uma interdependência com os níveis de desenvolvimento. Ele explica que em cada um dos níveis de desenvolvimento, o indivíduo é ao mesmo tempo capaz de realizar algo e necessita aprender coisas novas para passar para o outro estágio. Ou seja, uma criança que não tem capacidade de classificar objetos concretos não poderá compreender a junção de letras abstratas
e muito menos dar significado a elas. Vygotsky explica que para o indivíduo aprender algo novo, há que se considerar o que esse indivíduo é capaz de fazer sozinho, sem a ajuda de outras pessoas ou de mais habilidades e conhecimentos. Esse nível de conhecimento em que se encontra o indivíduo, Vygotsky chamou de nível de desenvolvimento real. Depois disso, é necessário considerar o que o indivíduo ainda não domina, não conhece desse novo aprendizado, mas que pode realizar com a ajuda de outras pessoas ou conhecimentos. Esse nível foi denominado de nível de desenvolvimento potencial. Entre esses níveis de desenvolvimento, o real e o potencial, está a zona de desenvolvimento proximal, a ZPD. A ZPD permite identificar a distância entre o nível de desenvolvimento potencial e o nível de desenvolvimento real do indivíduo. Vamos ver como essa explicação se dá na prática? Assista a esse pequeno vídeo onde uma criança está escrevendo uma cartinha para sua madrinha. Nesta cena, podemos notar que a criança já está praticamente alfabetizada. Já conhece as letras e sabe escrever uma boa quantidade de palavras. Esse é o seu nível de desenvolvimento real. Quando ela resolve escrever uma carta para sua madrinha, precisa de ajuda, porque uma carta precisa de palavras organizadas e, além disso, possui uma estrutura específica, como data, saudação inicial, etc. Essa criança ainda não sabe escrever uma carta respeitando sua estrutura específica. Esse é o seu nível de desenvolvimento potencial. Na distância entre esses dois níveis está a zona de desenvolvimento proximal, que na prática se refere ao momento de interferência de uma pessoa mais instruída, ensinando à criança o que ela ainda não sabe fazer sozinha. Segundo Vygotsky, o ser humano só adquire as características humanas quando convive em sociedade e só atinge as funções psicológicas superiores, exclusivas do ser humano, através da aprendizagem. Assim, para Vygotsky, aprender significa estabelecer relações sociais, mediada pelos instrumentos e signos, estimulando a zona de desenvolvimento proximal para que o nível de desenvolvimento potencial se torne real. Para aprofundar o seu conhecimento sobre as perspectivas neurológica e psicológica do ato de aprender, você deve realizar os exercícios dispostos no seu caderno de estudos. No segundo capítulo, você conhecerá o termo dificuldades de aprendizagem e analisará as necessidades educacionais no contexto escolar dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Você está convencido de que a aprendizagem é o motor do desenvolvimento humano? Pelas perspectivas do ato de aprender tratadas no capítulo anterior, pudemos perceber que a aprendizagem e o desenvolvimento são processos que andam juntos. Isso significa dizer que se a aprendizagem não existir, o desenvolvimento não será plenamente possível. Em outras palavras, se o indivíduo não aprende, não obterá sucesso em seu desenvolvimento. Nesse sentido, a escola é um lugar onde as crianças devem se desenvolver, pois é também o lugar onde se trata oficialmente da aprendizagem. Pensando nisso, muitos educadores, filósofos e psicólogos buscaram compreender através de estudos e investigações as causas e as consequências da não aprendizagem no ambiente escolar. Com o mesmo interesse desses estudiosos, hoje lanço as seguintes perguntas a você. O que são dificuldades de aprendizagem? Como podemos evitá-las no contexto escolar? Como devemos proceder no trabalho educativo com as crianças com dificuldades de aprendizagem? Esse conceito, assim como tantos outros, sofreu modificações ao longo dos anos.
Em 1970, dificuldades de aprendizagem significava disfunção cerebral mínima, DCM. O termo DCM era empregado para designar problemas sociopedagógicos, como dislexia, disritmia e tantas outras DIS, que hoje conhecemos e que são em grande parte geradora dos problemas de aprendizagem e do fracasso escolar. Nessa época, pensava-se que as DCMs podiam ser geradas por fatores orgânicos e neurológicos. Em 1980, outras perspectivas influenciaram o modo de pensar as dificuldades de aprendizagem. Nesse momento histórico, acreditava-se que as causas da não aprendizagem estavam relacionadas às disfunções psicológicas superiores, questões afetivas, inadequação dos métodos pedagógicos ou pela desvantagem sociocultural do indivíduo. Você conhece esses termos? Sabe o que cada um deles significa? Atualmente, na maioria das vezes, dificuldades ou problemas de aprendizagem são termos atribuídos às pessoas que têm intelectualidade normal, muito próximo da normalidade ou até mesmo superior a ela, que não apresentam deficiência neurológica ou sensorial, que vivem num ambiente sociofamiliar normal e que têm rendimento escolar insatisfatório. Todavia, há autores que subdividem as dificuldades em primárias e secundárias, como é o caso de Baltazar. Para ela, as dificuldades de aprendizagem primárias referem-se àquelas cuja origem não é psiconeurológica. Exemplo de dificuldades de aprendizagem primária são os transtornos de leitura e escrita, a dislexia, a desortografia, da matemática, a descalculia, a calculia, bem como os transtornos da linguagem falada, dislalia, por exemplo. E as secundárias são aquelas consequentes de alterações biológicas específicas, como, por exemplo, as alterações neurológicas, as lesões ou paralisias cerebrais, a epilepsia e a deficiência mental, e as alterações sensoriais, como a deficiência auditiva, visual e a ambliopia. Os distúrbios de aprendizagem são aqueles gerados por fatores genéticos, neurológicos e ambientais, combinados ou não. De acordo com os autores que se dedicam a esse tema, os fatores pedagógicos e psicopedagógicos podem apenas agravar os distúrbios, mas não causá-los. Já os transtornos de aprendizagem se referem à existência de um conjunto de sintomas ou comportamento clinicamente reconhecível, associado, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais. Assim, podemos dizer que o que causa os transtornos de aprendizagem está relacionado com a causa e efeito dos fatores biológicos associados aos não biológicos. Sabendo a diferença entre esses termos, devemos utilizá-lo da maneira correta, sem rotular ou estigmatizar a criança no processo de aprendizagem. Sobretudo, devemos nos preocupar com a criança que recebe esse rótulo. Afinal, se ela apresenta algum problema de aprendizagem, precisa receber uma educação diferenciada, individualizada. Isso porque as crianças que têm problemas para aprender sentem-se menosprezadas e excluídas do processo educacional. Nesse sentido, podemos dizer que a criança que tem dificuldades de aprendizagem devem ser incluídas, no sentido mais amplo da palavra, no processo de aprendizagem, através dos meios específicos e adequados para que a sua aprendizagem ocorra. Essas ações diferenciadas devem recuperar a capacidade de aprender do aluno. Você consegue citar algumas atitudes que favorecem a inclusão de crianças que têm dificuldades de aprendizagem no processo de aprendizagem? Vamos ver um exemplo de como professoras de matemática podem agir a favor da aprendizagem de alunos que têm dificuldades de aprendizagem no vídeo
Projeto Dificuldades de Aprendizagem, que foi publicado no site YouTube. Como profissionais da educação, professores, gestores educacionais, psicopedagogos, entre outros, devemos pensar estratégias que contribuam para a superação de dificuldades de aprendizagem das crianças e jovens que frequentam a nossa escola. Considerando que as dificuldades de aprendizagem atrapalham o desenvolvimento dos indivíduos, faz-se necessária a reflexão sobre os problemas que geram e são geradas por ela, para que a partir disso seja possível uma intervenção eficaz. Você já ouviu algum depoimento ou queixa dos professores em relação às dificuldades de aprendizagem de seus alunos? Normalmente, os depoimentos e queixas revelam que as dificuldades de aprendizagem causam problemas de diversas ordens ao mesmo tempo. Ou seja, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem pode apresentar diversos tipos de problemas. Só para esclarecer, o termo problemas é sugerido pelo autor Fonseca e não deve ser interpretado por nós como uma coisa ruim,
mas apenas uma característica das pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. Ouça os professores que você conhece. Peça-lhes para comentar a aprendizagem de seus alunos. Você poderá verificar que as crianças que têm dificuldades de aprendizagem podem apresentar desatenção, hiperatividade, problemas perceptivos, entre outros. Nesse capítulo, você estudará alguns dos problemas que uma criança que tem dificuldade de aprendizagem pode apresentar. Problemas de atenção. De acordo com Fonseca, os problemas de atenção consistem na dificuldade que a criança tem em fixar a atenção, não selecionando os estímulos relevantes dos irrelevantes. É comum na escola denominarmos crianças desatentas como crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você sabe o que é o TDAH? Veja a doutora Ana Beatriz Silva explicando o que é o TDAH no vídeo retirado do site do YouTube. O que é transtorno de déficit de atenção? Antigamente era essa criança não presta atenção em nada, está sempre no mundo da lua, parece que tem bicho carpinteiro na carteira. Hoje, isso tem nome, se chama transtorno de déficit de atenção e pode ser tratado. Vamos definir esse nome? É TDA ou é DDA? Na realidade, Patrícia, tanto faz. Porque DDA é o nome mais comum Que quer dizer distúrbio de déficit de atenção. Na realidade, com a última classificação, se chamou de TDA, que é transtorno do déficit de atenção. Eu acho o nome TDA mais adequado. Por quê? Porque não é uma doença, é um transtorno. Quer dizer, é uma maneira de ser que acaba trazendo um transtorno na vida de quem possui esse tipo de funcionamento. Agora, a pessoa nasce TDA ou ela se torna? Nasce. Então é um transtorno genético. Tem uma marcação genética, tá? Tipo assim, ele não é exclusivamente genético. O fato de uma mãe ser TDA e o pai ser TDA não quer dizer exatamente que o filho vai nascer TDA. Ele pode não nascer. A genética é uma probabilidade. Mais do que uma marcação genética, é um tipo de funcionamento mental. Quer dizer, a pessoa nasce assim, ela não fica assim. O TDA, é predominantemente hiperativo e impulsivo, ele é o pimentinha. Não tem como, né? Todo mundo identifica. E o predominantemente desatentivo, que é o Zen, eu costumo brincar que ele nasceu produzindo maconha endógena. Ele está sempre assim, o quê? Quer dizer, e parece que ele não é hiperativo porque as pessoas consideram muito a hiperatividade física. Mas, na realidade, a condição sine qua non para você dizer que uma pessoa tem ou não TDA é a hiperatividade mental. Um TDA, ele está conversando com você, ele está prestando atenção, mas daqui a pouco ele está lembrando, quando chegar em casa, ele tem que pegar o material para ir para a ginástica, depois da ginástica ele tem que voltar. Mas todo mundo não é assim? Todo mundo é assim num ritmo de estresse. Quem é TDA é assim o tempo todo. É como se você vivesse estressado, né? Como é que você detecta isso que eu queria saber? Eles veem o funcionamento do cérebro. Se você tem um cérebro saudável, o consumo saudável, o funcionamento harmônico, eu diria, o consumo de glicose é igual. Se você tem um cérebro que predomina uma glicose, por exemplo, aqui em lobo occipital, você tem uma memória visual maior, você tem uma visão espacial maior. E no caso do TDA, o que se viu? Que esse lobo aqui, o frontal, ele absorvia menos glicose. Aí as pessoas acharam estranho, tipo assim, mas como é que absorve menos e esse cérebro funciona muito mais? Porque o lobo frontal, principalmente do lado direito, ele funciona como um filtro. É como se fosse o freio, um freio de tudo, das atividades cerebrais. Então, como atividade cerebral você pode resumir em quantidade e velocidade de pensamento, você pode dizer que quando essas pessoas nascem com esse freio freando menos, você começa a ter um filtro reduzido. Então eu começo a pensar várias coisas e o cérebro, em vez de separar meus pensamentos, ele embola aquilo tudo num bolo só. E qual é a medicação? Às vezes você pode usar qualquer tipo de medicação, não tem uma medicação específica para o TDA. Por exemplo, se o problema do TDA é a impulsividade dele, tá? Se manifesta para comer. Para que eu vou fazer um remédio para ele se concentrar se o que está incomodando é a comida compulsiva? Então, eu vou fazer alguma coisa para diminuir esse ciclo compulsivo, colocar ele para fazer uma atividade física e harmonizar isso. Mais do que remédio,
Primeiro, quando a pessoa sabe como ela funciona, isso já é revolucionário. Atividade física, você acha que é uma das coisas importantes no tratamento? Principalmente para o impulsivo. Impulso é aquilo que eu penso e depois eu faço. E me arrependo 99% das vezes. Não consegue ter limite. Exatamente. Então, toda compulsividade, seja ela de qualquer coisa, libera uma substância no cérebro chamada dopamina, que é a substância do prazer. Por isso que tudo que é compulsivo dá prazer. O que falta no TDA, esse filtro que funciona menos, é porque tem menos dopamina. Por isso que são pessoas que tendem sempre a buscar risco, adrenalina, para tentar compensar essa falta de dopamina. E o exercício físico feito com regularidade descarrega a dopamina, além de endorfina. Na fase adulta, como é que fica um adulto DDA? Tem dois tipos, por exemplo. O predominantemente desatentivo vai ser o desorganizado mesmo. Aquele que vai pegar até a última camiseta, todas sujaram. Aí ele vai providenciar para ser lavado e vai ficar com uma semana. Vai ser chamado desorganizado, vai perder chave, vai perder celular, bota em cima do carro, arranca, o celular vai embora. Não. Bicicleta, entra na garagem com a bicicleta em cima. Com a bicicleta e leva. O portão automático sempre pega DDA. Já o impulsivo e o predominante hiperativo, esse a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque ele vai comer, muito provavelmente, ele vai buscar a energia da compulsão. Ela é DDA e está aí. Todos nós somos um pouco. Obrigada, Bia. Nada, querida. Como você pôde ver no vídeo, TDAH é um transtorno que se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Para que uma criança seja considerada TDAH, ela precisa ser avaliada por um especialista, geralmente um neurologista. Na escola, podemos ter indícios de TDAH em crianças a partir do questionário SNAP-5, que você poderá conferir em seu caderno de estudos. As dificuldades de aprendizagem podem gerar e ser geradas por problemas perceptivos. O sistema perceptivo diz respeito a todos os órgãos dos sentidos que recebem estímulos. É o caso do sistema visual, auditivo, olfativo e motor. O sistema visual é imprescindível para o desenvolvimento do ser humano e emerge da interação de vários processos sensório-motores. Observe a figura que segue e faça suas anotações. O que você viu nas figuras? A imagem de um homem idoso com a mão no peito, uma mulher com seu bebê no colo, um senhor com sua bengala ou um cachorro? E na figura 2? Você viu a imagem do rosto de um homem ou um esquimó de costas? Claro que essas figuras são apenas exemplos de como o nosso sistema visual pode ser minucioso, podendo encontrar todos os detalhes de uma imagem. Esses exemplos servem para mostrar que o nosso sistema perceptivo visual está ativo e em bom funcionamento. Quando há um problema no sistema perceptivo visual, a criança não conseguirá reproduzir formas geométricas, distinguir figura-fundo, detectar inversões e rotações de figuras, transferir relações espaciais e muito menos identificar letras em palavras. Quando o indivíduo possui problemas no sistema perceptivo auditivo, terá grande dificuldade em discriminar pares de palavras, classificar frases absurdas como, por exemplo, o carro engatinhou? Isso porque os indivíduos com problemas no sistema perceptivo auditivo podem compreender uma palavra, mas não as outras da frase, deixando de compreender o seu sentido. O sistema emocional se refere aos sentimentos que nos constituem enquanto seres humanos. Sabemos que as emoções interferem radicalmente na aquisição da aprendizagem, tanto de forma positiva quanto negativa. Os problemas emocionais podem interromper a aprendizagem.
Em seu caderno de estudos, você estudará alguns problemas emocionais que, segundo Stick e Smith, geram ou são geradas pelas dificuldades de aprendizagem. Os problemas linguísticos são aqueles que se manifestam no sistema da linguagem. Neste caso, podemos considerar atraso de linguagem, disfonia, disartria, dislalia, afasia, entre outros. Esses e tantos outros problemas no sistema linguístico afetam a alfabetização e a organização do pensamento lógico, desencadeando uma série de dificuldades de aprendizagem. O desenvolvimento do sistema motor é imprescindível para a aprendizagem, pois refere-se à capacidade do ser humano em movimentar-se e usar o seu corpo de maneira hábil. Problemas motores podem dificultar a aprendizagem. Por exemplo, quando uma criança aprende a escrever, ela precisa ser hábil nos movimentos de mão e braço, desenvolvendo o tônus adequado para segurar o lápis e movimentá-lo no papel. Ou seja, precisa ter uma boa coordenação motora fina. Esses problemas são os mais comuns nos casos de crianças que têm dificuldades de aprendizagem, mas outros podem ser observados. Sabemos também que as dificuldades de aprendizagem podem ser causadas por um ou mais problemas associados. Por isso fica difícil para os professores lidarem com as dificuldades de aprendizagem na escola. E é por isso também que existem profissionais especialistas em processo de aprendizagem que contribuem com o trato das dificuldades de aprendizagem na escola. Eu estou falando dos psicopedagogos. Pela definição, o psicopedagogo é um profissional que tem como objeto de estudo e trabalho a aprendizagem em seu estado normal ou anormal. Sua função no ambiente escolar é possibilitar ao aluno a recuperação da capacidade de aprender. Esse profissional deve assumir o papel de articulador no processo de ensino-aprendizagem. Com uma postura investigativa, a intervenção psicopedagógica deve visar a prevenção dos problemas de aprendizagem e a ampliação das possibilidades do sucesso no processo de escolarização. Além do psicopedagogo, pode existir na escola outros profissionais que lidam com a aprendizagem sob outros focos. O psicólogo escolar, por exemplo. Seu trabalho consiste em observar as interações afetivas que a criança estabelece, seu comportamento, sua interação no contexto familiar, na sua história de vida, para a partir disso desenvolver estratégias para minimizar as dificuldades comportamentais e cognitivas da criança. Ou seja, a ação do psicólogo escolar é direcionada aos aspectos comportamentais da aprendizagem. O pedagogo, outro profissional atuante na escola, tem a função de organizar o processo de formação cultural. Segundo Saviani, o pedagogo deve dominar as formas, os procedimentos, os métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela humanidade. Eis como a formação cultural vem a coincidir com a formação humana, convertendo-se o pedagogo, por sua vez, em formador de homens. Além desses profissionais especializados, que estão diretamente ligados ao trato com a aprendizagem e suas dificuldades, os professores podem contar também com a ajuda de assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neuropediatras, nutricionistas, psiquiatras, entre outros. Cada qual pode oferecer suporte especializado para o diagnóstico e tratamento dos problemas que geram ou são geradas pelas dificuldades de aprendizagem. Neste capítulo, nós refletiremos sobre a importância do psicopedagogo
no trabalho com as dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar. De acordo com Neves, a psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta a realidade interna e externa da aprendizagem, tomadas em conjunto. E mais, procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhes são implícitos. Ou seja, a psicopedagogia é uma área do conhecimento que lida exclusivamente com o ato de aprender e tudo o que está implícito nesse ato. Seu trabalho na escola deve ter um caráter preventivo em relação às dificuldades de aprendizagem. Por isso, deve proporcionar reflexão acerca dos métodos de aprendizagem. Orientar os pais para pensarem sobre as dificuldades de seus filhos, compreender o potencial e as necessidades da criança em suas diferentes faixas etárias. Incentivar propostas de trabalho em equipe e o ensino pela pesquisa, e orientar a adaptação de linguagens e materiais quando for necessário. No trabalho com os professores, o psicopedagogo deve orientar e conduzir a reflexões e vivências que aprimorem essa relação afetiva dele com os alunos, pois a aprendizagem depende muito dessa relação. A intervenção psicopedagógica na relação professor-aluno é uma ação acima de tudo ética e profissional, que visa contribuir com o bom andamento do processo de ensino-aprendizagem. No ambiente familiar, o psicopedagogo deve incentivar a aprendizagem, orientando pais e filhos a agir de maneira favorável, proporcionando reflexões acerca do processo de aprendizagem de todos. Essa atuação psicopedagógica na família é fundamental, pois é no ambiente familiar que ensaiamos nossas ações para a vida social e escolar. Neste capítulo, você estudará que estratégias simples podem oferecer aos professores e psicopedagogos uma postura investigativa do processo de aprendizagem das crianças. As estratégias de ação que nos permitem observar criticamente na escola o desenvolvimento perceptivo, motor, linguístico e emocional e também de atenção dos alunos podem evitar que as dificuldades de aprendizagem prejudiquem a sua vida escolar e social. Atividades lúdicas como coelho sai da toca, fui viajar, quebra-cabeça, bingo familiar, jogo do mesmo, atenção e concentração, podem estimular uma série de ações no indivíduo, como por exemplo, a linguagem, o aspecto físico, as relações sociais, os aspectos motores, afetivos, entre outros. Mas, sobretudo, elas contribuem para a observação investigativa do professor em relação aos seus alunos. Neste capítulo, você verá algumas sugestões de atividades que, se realizadas na escola, podem favorecer o olhar investigativo sobre o processo de aprendizagem, evitando que as dificuldades de aprendizagem se instaurem. No vídeo que segue, você poderá conferir mais uma sugestão de atividade para a observação da aprendizagem. Assista ao vídeo e anote os aspectos do desenvolvimento que podem ser observados nesta atividade.
Com as sugestões dessas estratégias, chegamos ao final desse capítulo e encerramos também essa disciplina. Espero que você tenha aproveitado todos os temas desenvolvidos aqui e possa refletir a cada nova situação sobre a aprendizagem e as dificuldades da aprendizagem. Você já parou para pensar? Ui, desculpa, eu fiquei rouca. Capítulo 3. Os profissionais da educação e as dificuldades de aprendizagem. Diagnóstico. Nesse capítulo, você será capaz de identificar os problemas. Nesta cena, podemos notar que a criança já está praticamente praticalmente. No segundo capítulo, você conhecerá o termo dificuldades de aprendizagem e analisará as necessidades educacionais Deviam fazer os... No segundo capítulo, você conhecerá o termo dificuldades de aprendizagem e analisará as necessidades... Nossa Senhora, me engasguei de novo. Irreconhecível, associado na maioria... Meu Deus. Como você pode ver... desculpa. Qual pode oferecer suporte especializado para o diagnóstico e tratamento dos problemas que geram e são gerados